Então, dando continuidade na aula anterior, que a gente estava falando de transtornos do humor, hoje a gente vai falar dos transtornos de ansiedade. Então, os transtornos de ansiedade, eles envolvem, né, um estado de tensão, apreensão, inquietude, um temor que se origina de uma fonte desconhecida, né, que pode ser uma fobia, e distúrbios relacionados ao neurotransmissor GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que a gente viu que é o único neurotransmissor, um dos neurotransmissores inibitórios do sistema nervoso central. Os transtornos de ansiedade, eles podem, né, ser classificados como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de estresse pós-traumático. Para a gente começar, passar um trailer para vocês de um filme também, que relata o transtorno, o nome é Máfia do Crime. Pessoal, então esse é o filme Máfia do Divã, desculpa, eu falei errado o nome, mas ele retrata um pouquinho do transtorno do pânico, tá? E existe realmente esse preconceito em relação a falar para a sociedade que eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho um transtorno
mental, ainda existe, como a gente já falou nas primeiras aulas, que a gente falou de reforma psiquiátrica, do preconceito impregnado na sociedade. Tá, então, a gente viu que os transtornos de ansiedade, eles podem ser classificados como transtorno do pânico, por exemplo, que é o que o filme retrata, que ele está relacionado, então, sem nenhuma razão, o indivíduo sente que vai morrer, por algum motivo, né? O coração dispara, o corpo estremece, surgem náuseas e vômitos, por estar em um ambiente fechado, relembrar alguma situação que, na verdade, no ambiente fechado, a gente pode pensar numa situação de estresse que vai levar a essa alteração nos sintomas, nos sinais fisiológicos. Então, a gente vai ter alteração cardíaca, do trato gastrointestinal, então a gente vai apresentar náusea e vômito por causa dessa liberação, então, de alguns neurotransmissores. A gente tem as fobias sociais, que é um medo exacerbado e irracional de participar de festas, aulas, reuniões, eventos com pessoas desconhecidas. Uma fobia de modo geral, que a gente vai ter temor crônico e paralisante de objetos, animais, situações específicas, como medo de buracos, aranhas ou de lugares altos. Aqui um outro filme que retrata um pouquinho o transtorno obsessivo compulsivo, que a gente conhece como TOC. O próprio nome do filme é TOC, né? Então, ele retrata um pouquinho da realidade de indivíduos com transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem o transtorno obsessivo compulsivo. Eles são pensamentos invasivos que somente são aliviados quando se repete um comportamento padronizado sem sentido lógico. Por exemplo, tem gente que precisa desligar, relacionado com acender e apagar uma lâmpada. Então, às vezes, a pessoa vai sair de casa, ele desliga e liga, volta para dentro de casa para saber se desligou ou não, mais de 20 ou 30 vezes. Se fechou a porta da casa, se desligou algum aparelho doméstico da tomada. Então, são padrões, né, comportamentos padronizados que são repetidos sem sentido lógico e acabam começam a atrapalhar, então, a rotina, o dia a dia dessa pessoa. Isso é considerado, então, patológico. A gente chama de transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem a transtorno de ansiedade generalizada, que é uma sensação incômoda e persistente de que algo vai dar errado a qualquer minuto, e a vida vai fugir da sua direção normal, e quando ele menos esperar. Então, ele acha que a qualquer momento ele vai perder o controle da sua vida, e ele passa por essa sensação incômoda e persistente, né, o tempo todo de que qualquer coisa pode dar errado, a qualquer momento pode dar errado. A gente tem o estresse pós-traumático, também nos transtornos de ansiedade, que é uma experiência ruim, não sadia da mente, e que volta, então, a atormentar por meio de flashbacks. Juntos, né, com essas lembranças, a gente vai ter insônia, irritabilidade e pânico. Por exemplo, um acidente de carro, a pessoa depois desse acidente, ela começa a ter flashbacks, então qualquer coisa,
sei lá, entrar dentro do carro vai fazer ela ter um flashback e ela vai lembrar do acidente. Ou uma internação, vou usar um exemplo próximo que a gente vivenciou há poucos dias. Minha mãe teve, vou falar dela, né, porque dela eu posso falar. Minha mãe teve Covid, ficou internada, teve que fazer a VNI, que é a ventilação não invasiva, e ela ganhou alta. Então, ela chegou em casa, ela começou a ter esses sintomas de estresse pós-traumático, devido à internação e a esse procedimento, que foi a ventilação não invasiva. Na hora de dormir, deitar na cama, ela lembrava de todo o ambiente hospitalar, de tudo que ela tinha passado por lá, da ventilação. Então, quando ela deitava, ela sentia que estavam sufocando ela, que ela estava fazendo novamente aquele procedimento. Então, o fato de deitar, porque ela tinha que ficar deitada, fazia ela ter esses flashbacks. Então, ela não teve, né, estava com insônia, taquicardia, taquipneia. Então, teve todo esse processo aí após a internação, agora que ela começou a melhorar, tá? Então, situações que provoquem estresse e que depois vão, né, aparecer como flashbacks e vão provocar todos esses sinais e sintomas na pessoa. Quando a gente fala em ansiedade, a gente também tem alterações neurológicas, né, no sistema nervoso central. Então, o hipocampo e a amígdala são responsáveis pela liberação de adrenalina e cortisol, que são os hormônios do estresse, que vão, né, levar a taquicardia, tremores e falta de ar. E a liberação desses neurotransmissores no sistema nervoso central vão nos deixar em estado de alerta. E no transtorno de ansiedade, a gente vai ter uma liberação desses neurotransmissores e esses hormônios do estresse que vão provocar taquicardia, tremores e falta de ar em situações que não nos causam, realmente não nos causam perigo, mas a pessoa relaciona aquilo com um perigo, uma perda de direção da vida, um descontrole da própria vida, que vão levar então a essas alterações sem uma causa evidente de alguma situação que possa acontecer realmente, né, na vida daquela pessoa. Tá? Então, isso é ansiedade. Sinais e sintomas. A gente tem sinais e sintomas cardiovasculares, então taquicardia, hipertensão, vermelhidão e hiperventilação. No sistema endócrino, a gente vai ter alteração da tireoide, alteração do ciclo hormonal, elevação dos níveis de corticosterona. No trato gastrointestinal, a gente tem gastrite, úlceras, náuseas e diarreia. E no sistema nervoso central, a gente vai ter aparecimento de insônia, agitação e dificuldade de concentração. O diagnóstico também é clínico, então depende dos critérios de classificação do DSM-5 ou do CID ou outros métodos classificatórios. Então, o indivíduo tem que relatar o que está acontecendo, então isso torna um pouco mais difícil o diagnóstico, como eu já falei para vocês. O tratamento é baseado em psicoterapias, cognitivo-comportamental e farmacológico. Então, a gente tem os benzodiazepínicos, agonistas dos receptores 5-HT1 e antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos como prevenção dos sintomas. Os benzodiazepínicos são os mais utilizados quando a gente fala em transtornos de ansiedade. Os exemplos são diazepam, clonazepam, lorazepam, midazolam e alprazolam. O mecanismo de ação desses benzodiazepínicos é que eles atuam em receptores GABA-A. Lembra que o GABA, o neurotransmissor GABA, ele é um dos principais neurotransmissores inibitórios do sistema nervoso central. Quando a gente fala que os benzodiazepínicos potencializam a resposta ao GABA e aumenta a afinidade do GABA pelo receptor, é porque a gente vai ter um aumento do efeito de sedação e relaxamento que esse neurotransmissor, que inibe o sistema nervoso central, tem dentro do sistema nervoso central, ok? Então, os receptores, eles ajudam, os benzodiazepínicos ajudam no efeito do GABA, que é inibitório do sistema nervoso central, então vai provocar sedação e relaxamento desse indivíduo. Midazolam, vamos pensar, quem já foi para o hospital sabe que o midazolam é utilizado na sedação de paciente entubado, tá? Então, para ficar mais fácil aí de entender. Os efeitos adversos, sonolência, confusão, amnésia, alteração da coordenação, tolerância e dependência. Ganho de peso são os
também um dos efeitos, erupção cutânea, prejuízo da função sexual, irregularidades menstruais e anormalidades sanguíneas. A gente tem os agonistas dos receptores 5-HT1, a buspirona. Por que agonista? Quando a gente pensa nos receptores 5-HT1, a gente lembra da serotonina. A serotonina é responsável pelo humor, alegria, né? Então, se eles são agonistas dos receptores lá no neurônio pré-sináptico, eles vão parar a liberação desse neurotransmissor. Então, inibe a resposta de fuga. Então, esse receptor é como se ele fosse um inibitório da liberação de neurotransmissor. Então, se eu coloco um agonista desse receptor, um fármaco que vai ajudar esse receptor a agir, vou parar de liberar neurotransmissor que faz eu ficar agitada, que faz eu ter taquicardia, sensação de calor, taquipneia, tá? Então, é esse o efeito que a gente quer. Efeitos adversos no transtorno de ansiedade, gente. Tontura, dores no estômago, vômitos, diarreia, cefaleia, fadiga e fraqueza. Aqui uma foto. Então, o receptor 5-HT1 está aqui, ó, no pré-sináptico. Se eu tenho um agonista aqui ajudando esse receptor, tá? Ajudando o receptor aqui, ó, 5-HT1 no pré, eu vou parar de liberar o neurotransmissor. Então, eu vou ter um controle desses meus sintomas do transtorno de ansiedade. A gente tem os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, um exemplo é o propanolol, alguém já deve ter tomado aí para apresentar um trabalho, ou, né, para fazer uma palestra. Então, o mecanismo de ação é diminuir o fluxo simpático por antagonizar a ação das catecolaminas nos receptores beta do sistema nervoso central e na periferia. Efeitos adversos, sedação, depressão e distúrbios do sono. Tá? É um dos medicamentos que podem ser utilizados também para ansiedade. Aqui uma imagem, então, do beta-adrenoreceptor. Então, é antagonista. Por quê? Ele ajuda, ele estimula a liberação de neurotransmissor, de energia aqui para fora. Se eu coloco um fármaco aqui que é antagonista, ele vai inibir esse receptor, eu vou parar de liberar neurotransmissor. Então, vou melhorar meus sintomas de ansiedade. Aqui os receptores adrenérgicos, eu já expliquei para vocês que a gente tem os efeitos adversos, porque a gente encontra esses receptores em outros locais, em outros sistemas. Aqui as referências que eu utilizei, vou mandar o link para vocês de material de apoio e também dos filmes, tá? Muito obrigada pela atenção, espero que todos estejam bem e até a próxima semana.